Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem por aí. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham tanto pelas plataformas de áudio, vocês nos acompanham também pelo YouTube e eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco neste momento. É muito bom mesmo tê-los por aqui. Então, não quero dar muito mais delongas, porque foi uma semana intensamente tumultuada, vamos por assim dizer, porque teve o carnaval, muita gente passeou, muita gente viajou, teve também o nosso querido Oscar, né, no domingo, em que o Brasil conseguiu vencer na categoria de melhor filme internacional. Cara, eu emocionei muito naquela hora, vocês nem imaginam o quanto. Ah, a Fernanda não ganhou, que não ganhou o melhor filme. Gente, não importa nada disso. Tem outras questões que a gente pode falar sobre elas em um outro momento, mas foi algo muito mágico, na minha opinião. Os desfiles das escolas de samba de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, foi aquele final de semana bastante quente, né, de calor também, vamos assim dizer. E agora está na hora de nós lembrarmos, né, que existem contas, que existem boletos e que hoje, né, fica sendo a nossa quarta-feira de cinzas, afinal de contas, alguém precisa fazer as coisas funcionarem nesse Brasil, não é mesmo? Então aqui vamos à nossa derradeira, né, indicação de filmes e séries, porque tem algumas coisas bem interessantes para a gente falar aqui hoje. Algumas coisas que até coincidiram de acontecer e que no dia que eu fui fazer o roteiro para esse meu conteúdo de hoje, eu nem imaginei, para falar a verdade, que essa coincidência aconteceria. Mas escolhas, como diz a Tatiana do TLT, a vida é feita delas, né? E aqui nós vamos começar com as nossas duas indicações de série da semana. Eu vou dizer que são duas indicações, assim, uma que muita gente falou dela, né, assim, muita gente que eu tô falando de criadores de conteúdo, que é uma premissa bem interessante. Eu vi até várias resenhas dela antes de ver a série. Uma outra ela tá meio esquecida, porque algumas pessoas não gostaram. Eu cheguei a pedir uma amiga minha para ver. E assim, ela já é uma coisa ok, né? Vamos por assim dizer. Mas nós vamos começar com a minissérie da Netflix, que é uma minissérie de 6 episódios e está disponível no catálogo desde janeiro desse ano, né? E ela é uma minissérie alemã que envolve muitas coisas que tem hoje em dia, mas o visual dessa personagem aqui central da trama, ela me lembrou muito uma série que tinha antes e eu adorei essa referência. Porque quando a gente fala de coisas atuais, a gente pensa assim, no que é da gente hoje em dia. E esse copiou exatamente, não vou dizer copiou exatamente, mas eu imagino que a referência deve ter sido essa. E eu adorei a referência. Nós vamos falar de Cassandra, da Netflix, que envolve aquela assistente virtual doméstica, não falar, porque para mim aqui não dá os gritos dela, se bem que a minha tadinha tá ali meio que abandonada no churrasco. E ela era uma assistente virtual que quando você vê pelo visual dela em si, ela lembra muito assim, como uma coisa mais antiga, numa casa mais moderna. A gente vai ver um pouco das referências dessa história aqui. Essa casa, ela tem, né, essa Cassandra, que é assistente virtual, ela parece que é desenvolvida na década de 70. Só que nessa casa que essa assistente virtual está,
ela parece que está ali há muito tempo sem ninguém ligar ela, e aí muda essa nova família para essa casa, que é a Samira e o David com os seus filhos, sabe? Com Finn e o Juno. E aí, assim, quando você vê essa série assim de antemão, você pensa assim, bom, é uma casa que tem ali uma assistente virtual e que ela vai dando ali, digamos, uma rotina para a família se sobressair, poder interagir, dando uma, entre aspas, segurança para a família. E aí você vê que na verdade, o que vai acontecer com essa família não é assim a melhor coisa que eles gostariam, não é mesmo? Porque pouco a pouco essa assistente virtual ela começa a se envolver diretamente na família, principalmente no aspecto. Eu vou dizer isso e vocês vão ver resenhas de outros criadores de conteúdo e vai pensar que é um spoiler, mas não é. Ela é uma inteligência artificial que ela vai, aos poucos, tentar se colocar no lugar da mãe dessa família. E aí isso se transforma num suspense que tem momentos dele que vocês vão falar assim, moça, pelo amor de Deus, sai dessa casa, não me irrita, não. Eu falo que tem momentos que a gente olha e fala assim, não, gente, não é possível que essa menina vai ficar aí dentro dessa casa, nesse esquema todo. E a gente vai vendo essa narrativa se desenvolver durante todos os 6 episódios. Eu vou ser sincera com você, sabe? Eu gostei muito dessa história. Porque o que acontece? É uma história que quando você vai pensar bem, você vê que é uma minissérie que, na minha opinião, é fechadinha. Gente, pelo amor de Deus, não põe esse negócio de 2 temporadas para uma minissérie. Não, minissérie é minissérie, tá? Ah, que com sucesso, vai dando 2 temporadas. Não, boba, não mexe com isso não, que aquilo tá tão fechadinha, tá tão beleza, tá tão bacana e não tem por que ser diferente, sabe? Eu gostei muito dessa experiência, gostei muito mesmo. Para mim é uma preciosidade que tá aqui e vale muito a pena essa experiência, tá? Na minha opinião, ficou bem legal mesmo. E é a minha recomendação, a minha primeira recomendação dessa quarta-feira de cinzas. Quero saber a opinião de vocês, gente. O que vocês acharam? Vocês têm interesse em assistir esse tipo de série de assistente virtual? E eu nem falei da referência que essa assistente virtual fala. Eu não sei se vocês são das antigas como eu, e tem uma série antiga chamada Os Jacksons, que ela era uma minissérie, era uma animação, né? E que ela tinha uma família que vivia, eu não lembro o ano exatamente, não sei se era 2058, 3058, um negócio assim. E tinha ali os carros que voavam, sabe? E uma das empregadas domésticas dele lembra muito o visual da Cassandra. Gente, eu achei um barato essa referência. E, além disso, a fotografia da série é uma fotografia bem bonita. Na minha opinião, valeu muito a pena essa experiência, tá? Na boa mesmo, gostei muito. Os alemães não erram, né, nesse quesito aqui. Tem essa coisa que é bem legal mesmo. Vale muito, muito a pena mesmo, muito a pena. Bom, como segunda indicação de série da semana, a gente vai falar de uma série esquecida no churrasco. Que assim, essa daqui já vai depender do tipo de narrativa que você gosta. E eu acho que quando você fala dessas séries, que elas não têm assim uma explicação lógica, porque às vezes você vai ver uma série, uma minissérie,
que ela não tem, assim, digamos, uma explicação mais detalhada. Eu até pedi a uma amiga minha que ela é professora de física e ela vai entender melhor algumas referências que eu praticamente não vou entender. Mas é um mistério que ele tem altos e baixos, tá? Não é assim uma minissérie uau, que eu gostei pra caramba, mas eu acho que é um tipo de roteiro. Ele tem sim umas coisas mais trucadas nele, e você fica assim, ué, não entendi. Mas assim, numa narrativa geral, é uma minissérie interessante, tá? Vai depender realmente do tipo de público que ela quer atingir. Então nós vamos falar de Alvo Primário. Foi aí esquecida no churrasco por algumas pessoas e ela está disponível na Apple TV. Na minha opinião, é uma série bem interessante, tá? É uma série bem interessante mesmo. Vai ter episódios que são muito rápidos, muito intensos, outros vão ser um pouco mais viajados, na minha opinião, mas é uma minissérie que é bem interessante mesmo. Eu gosto muito desse tipo de narrativa. Eu só acho que ela peca em alguns pontos que às vezes explicar é bom e às vezes não explicar é pior ainda. Mas aqui, nessa minissérie, a gente vai ver o Edward Brooks. Ele é ali um jovem que gosta muito de matemática e é um cara apaixonado. Eu vou explicar porque às vezes você que nunca fez um curso superior na vida, ou você pretende fazer, existem pessoas que vão para determinadas profissões porque são pessoas que são meio que empurrados para ir na profissão X ou Y. Já existem pessoas que a profissão os escolhe, digamos assim. E eu, particularmente, para mim, que sou formada em gestão de pessoas, e eu vejo que, na verdade, aqui parece que foi a profissão que escolheu o Edward, que ele é um cara extremamente apaixonado, extremamente mesmo. E ele tem um projeto, aparentemente que parece que ele está fazendo uma pós-graduação, né, dentro mesmo, né, da área de matemática. Só que ele é um projeto que ele está fazendo esse desenvolvimento em segredo, não faz uma explicação exatamente sobre qual motivo esse projeto está sendo um segredo. O que se sabe é que ele está fazendo esse projeto. É um projeto que envolve algumas informações que, dentro da natureza, dentro da nossa forma de existir, dentro de algumas teorias que envolvam números primos. Cromossomos. Por que cromossomos são só 23? Porque algumas espécies animais elas fazem alguns tipos de envolvimentos que como resultado dariam números primos. Então, ele está fazendo um projeto que envolva esse tipo de experimento. Só que ele tem um tutor ali na faculdade. Esse tutor, ele é até vivido por um cara que fez aquela série The Walking Dead, que eu particularmente não sou fã desse tipo de série, mas se você gosta, para mim tá tudo certo, que é o Robert Mellinger. E ele não concorda, o seu orientador não concorda que o Edward continue esse seu projeto. Mas tem um evento que acontece no iniciozinho da série, que é um acidente em Bagdá, que tem ali uma explosão. E nessa explosão tem a ver com, parece que com vazamento de gás.
Tem ali uma mãe e uma filha que acabam perdendo a vida nesse acidente. É uma cena bem comum mesmo no Oriente Médio. Eu imagino que o dia a dia deva ser aquele ali mesmo. Só que aí tem uma questão de que por baixo desse lugar em que essa explosão aconteceu, tem ali uma parte arqueológica que não havia sido descoberta ainda. E isso atrai os olhos da esposa mesmo do Robert Mellinger. E é muito interessante mesmo, sabe? Muito interessante, porque é algo que a mulher já estava, já tinha algumas pesquisas envolvendo aquele tipo de arqueologia, e ela foi encontrada assim, uma coisa bem periclitante, digamos assim. E aí a mulher fica encantada com a possibilidade, ela foi convidada para ir a Bagdá, e o esposo trabalha na Universidade de Cambridge, mas acontece um fato que impossibilita a sua esposa de ir nesse lugar. E aí o que acontece aqui? A gente vê em paralelo dessas duas narrativas, que aliás são concatenadas, tanto a do Edward com a da esposa do Edward, a esposa do Robert, que é a arqueóloga britânica, tem uma outra situação acontecendo ali dentro da universidade. Tem alguns calouros, alguns matemáticos, alguns cientistas ou futuros cientistas que estão sendo observados pela NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Britânica. A razão desse monitoramento é porque é o seguinte: eles acreditam que existam certas descobertas matemáticas que têm ou podem ter indícios de que, se usadas para o bem, lógico que vai dar tudo bem e elas podem favorecer a segurança americana. Mas, se elas não forem usadas para o bem ou se elas forem desenvolvidas, elas podem colocar em risco a segurança do mundo todo. A gente sabe que ataques cibernéticos acontecem e vêm de hackers, e hackers muitas vezes são esse tipo de profissional, tá? Não estou dizendo que matemáticos aí estão em perigo, pelo amor de Deus, não é isso. É somente a trama desta narrativa aqui. E aí, nesse caso, tem a Kalia, que é uma agente dessa agência que está ali fazendo essa investigação ali com relação ao Edward. Só que ela começa a perceber que, na verdade, essa história está meio estranha, porque existem algumas coisas que estão envolvendo o Edward, parece ter uma outra organização que também está de olho nele, sabe? E aí fica um jogo de gato e rato, porque o Edward tenta ser impedido de continuar com o experimento, tem-se umas outras descobertas envolvendo tanto o antigo orientador dele, com relação também ao projeto, o qual ele está desenvolvendo. Tem um outro ex-orientador que ele está com questões com doenças mentais e ele aos poucos está perdendo a memória. E só que pontos comuns acabam alertando o Edward de algumas coisas. Então, é uma ideia de série bem interessante. Ela lembra muito aquela série da Netflix, O Problema dos Três Corpos, que muita gente não entendeu, mas na minha opinião elas ficam com a narrativa bem parecida. É uma série interessante, é uma série que dá para explorar muito dela, mas pela não explicação, ela acaba perdendo muito do seu efeito. São tipos de série que elas são bem nichadas,
por assim dizer. Então, quem é do ramo vai entender algumas coisas ou também não vai gostar de outras, mas eu falo assim, de como ideia de você entender o dia a dia ou entender o tipo de vida que teria uma pessoa voltada para essa área, na minha opinião, ela é interessante nesse aspecto, tá? Tem umas outras coisas aqui que não tem nada a ver, mas enfim, é, fica a minha indicação, tá? Depende muito do tipo de coisa que você gosta de assistir. Se você gostou de assistir essa série, você me dá os seus comentários com relação a isso. Mas se você não gosta desse tipo, você viu a narrativa, não gostou, então pode passar reto, que não tem nenhum problema com relação a isso. Então, essas são as minhas duas indicações de série da semana. Nós temos Cassandra da Netflix e nós temos Alvo Primário da Apple TV. Bom, então vamos agora à nossa parte de indicação de filmes da semana. Eu vou começar com esse primeiro filme aqui, que é um filme mais antigo. A premissa desse filme, nós já falamos sobre ela aqui no canal recentemente, que foi o filme lançado no ano passado, 2024/2025. Mas essa aqui é uma obra que é considerada um plágio de um grande clássico. Só que, o que acontece aqui? Tem essa questão desse clássico, desse plágio, né, desse clássico. Só que o filme, a maneira como ele é feito, você entende muitas coisas do que estão na nossa cultura hoje em dia. Às vezes a gente acha que tudo veio do livro original e às vezes não veio. Você precisa conhecer o texto original para você entender todas essas minúcias com relação a esse plágio, ou também se você apenas conhecer o processo da família e tudo o que aconteceu com relação ao espólio, você vai entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Me desculpa um pouquinho, eu tive que parar aqui para espirrar, porque não tá dando não. Mas nós vamos falar de Nosferatu novamente. Mas é um filme que deu origem a muitas dessas coisas que a gente conhece hoje em dia. Com relação a essa questão de vampiros, sabe? Isso veio muito do Nosferatu, tá? Dessa versão alemã de 2022 do clássico do escritor Bram Stoker. O romance Drácula, ele foi publicado em 1897. Então, se você pega o clássico e lê o clássico, você vai ver que Nosferatu é quase uma cópia. É quase uma cópia, porque existem mudanças extremamente significativas aqui na narrativa. Começando pelo nome, né? Que é Conde Olorc, ao invés do Conde Drácula. As outras dinâmicas da narrativa são exatamente muito parecidas. O final é muito diferente do livro, muito diferente mesmo, de verdade, muito diferente. Mas aí tem coisas que ele manteve originais, por exemplo, a região em que o Drácula vivia. Esses pontos que eu estou falando aqui para vocês são muito importantes para que vocês entendam toda essa dinâmica envolvendo essa polêmica com relação ao Nosferatu. E sim, essa ideia que a gente tem do vampiro ficar queimado no sol é do Nosferatu, não é do Conde Drácula. No Conde Drácula acontece uma outra situação envolvendo a luz solar. Mas nesse filme de 1922, eu vi ele pela Fílmica. Ele está no catálogo da Fílmica, aliás, uma curadoria excelente que tem ali no catálogo. Vale a pena se você gosta de filmes cult ou filmes diferentes. Ela é tipo o catálogo da MUBI,
sabe? Mas tem coisas aqui muito interessantes que a gente pode explorar. Mas aqui o Nosferatu de 22, ele é um filme mudo, ele é um filme alemão mudo e tem aqui alguns pontos que a versão de 24 mudou, tá? O filme de 24 é extremamente baseado neste filme de 1922 e como não tem falas, e também tem a questão da fotografia é diferente, é preto e branco. Então, tem coisas que você consegue visualizar melhor nessa versão aqui, tá? Lembrando que essa versão do Nosferatu não é a versão original, tá? Teve aí várias cópias que se perderam com o tempo, né, que foram incineradas. Então essa aqui ficou-se uma cópia de algumas coisas que conseguiram encaixar e montar o filme, baseando-se nas versões originais mesmo do filme. Então tem aquela mesma questão do Conde Orlok querer essa casa ali na região da Inglaterra. E tem também aquele personagem que vai lá na Transilvânia, atrás dele. Então é tudo igual à versão de 2024. Então, assim, com relação à sinopse, é exatamente a mesma sinopse do nosso filme de 2024. A diferença tá na fotografia do filme. Por ser um filme mudo, você tem que se ater às legendas, tá? E as legendas são legendas escritas em alemão. Mas essa versão que está na filme, tem legenda em português. Então, para quem fala português ou para quem fala alemão, zero problemas com isso. Mas se você fala inglês, então aí nós temos um problema para você. E eu acredito que devam ter outras versões por aí que vocês podem olhar e ver qual versão vai se ater mais a você. E tem muito a expressão dos atores. Quando a gente fala de cinema mudo e o cinema preto e branco, tem muito essa questão facial da expressão. Lembra muito o próprio teatro, sabe? Eu imagino que Nosferatu no teatro deva ser muito parecido com isso aqui. Tem, assim, algumas coisas de efeitos que muita gente pode não gostar, tá? Mas para conhecimento, para entretenimento, isso aqui é maravilhoso, de verdade, sério. Isso aqui é muito bom mesmo. Eu falo também que questão de filmes é assim, você não precisa inventar a roda. A roda já está lá, você não precisa inventar ela já foi feita. O que você pode fazer é mudar um pouquinho ali no designer dela. Você pode colocar uns esfriamentos diferentes no caso do pneu, mas inventar roda você não precisa. Muitas vezes a narrativa simples, ela ganha mais pela simplicidade. Você compreende a mensagem que o filme está dizendo e fica super legal. Do que você ter uma narrativa muito complexa, muito cheia de curva, e aí você não entende nada e você acaba afastando o seu público, que poderia ser um público maior. Então, na minha opinião, foi uma experiência sensacional de assistir, tá? Eu gostei muito dessa experiência. Acho que para você que ficou lá incomodado do Conde Olor da versão de 24 ter bigode, essa versão daqui ela é um pouco diferente, mas é porque na verdade as pessoas acabam ligando a imagem do Olor nessa versão de 22 e achar que ele não tinha bigode, mas na verdade naquela época se usava bigode, digamos assim. Mas é excelente, tá? Vale muito a pena ver. Está disponível no catálogo da Filmica, é um catálogo brasileiro de assinatura. Você só consegue assistir a Filmica no Brasil, tá? E eu consegui ver esse filme por indicação tanto do canal Piuí, mas a Filmica por indicação do Lucas Maia do Refúgio Cult,
que sempre fala desse catálogo lá. E uma das vezes eu peguei um dos cupons dele e acabei utilizando e tive essa experiência maravilhosa que é assistir o Conde Drácula, tanto vindo de uma resenha do Lucas quanto vindo também de uma resenha do Léo e do Miguel do canal Piuí. Maravilhoso, vale muito a pena a experiência. E como a nossa segunda indicação de filme da semana, nós vamos falar aqui de um filme. Ninguém precisa bater em mim agora. Ninguém precisa. Quero também, gente, as opiniões que vocês tiveram um dia a oportunidade de assistir no horário de 22, tá? Se teve a experiência alguma vez, me fala o que você achou e se você vai assistir também. Eu quero muito saber a sua opinião. Mas aqui, indo já para a segunda indicação de filme da semana, as duas resenhas que, por sinal, acabaram coincidindo com ser na quarta-feira de cinzas, porque são duas resenhas bem simples, não tem muito detalhe nessas duas sinopses, né? Quer dizer, e aí, este aqui é um dos grandes vencedores do Oscar de 2025. Vai ter gente que vai falar, mas ganhou, já ainda estou aqui, vem, respira. Respira porque o filme, ele tem uma propriedade muito bacana para a gente poder falar aqui sobre ele. Nós vamos falar aqui de uma jovem aqui que eu vou dizer que ela faz conteúdo adulto, tá? Pra gente não ter muitos problemas aqui. Dança, faz aquelas coisas lá que você já deve estar sabendo do que eu tô querendo falar. E tanto, né, assim, eu vou dizer mulheres da vida e vou dizer, assim, as meninas que dançam em boate. Vou falar assim, que vocês vão entender o que eu tô falando. Tem algumas experiências aqui que tem envolvimento, né, com relação a esse filme. Estou falando assim exatamente por as duas plataformas não brigarem comigo, tá, gente? Mas aqui a gente tem esse filme dessa menina que ela acaba conhecendo ali um cara que tem uma descendência ali russa muito importante, que acaba se apaixonando com ele, vivendo ali digamos, romance assim, tipo Uma Linda Mulher. Mas que, enfim, esqueceram de combinar só com a família dele, né? Que isso não deu muito bom para ela. Mas então vamos falar do vencedor do Oscar. São 5 estatuetas que esse filme levou. Na minha opinião, ficou legal, tá, gente? Não desconsidero esse filme aqui, não. Então vamos falar de Anora. É o grande filme vencedor aí de melhor filme, de melhor atriz e outras estatuetas que acabou levando. E eu acho que é uma sinopse muito simples e que ela impacta pela simplicidade, pela densidade que ela tem. Às vezes você vai ver e falar assim, mas esse filme ganhou o Oscar, porque são muito similares o roteiro de Ainda Estou Aqui com esse roteiro, tá? São muito similares em alguns aspectos, na simplicidade do roteiro e na densidade do roteiro. Nessa opinião, na minha opinião e na opinião de algumas outras pessoas, são muito similares, tá? E naturalmente vocês estão vendo aí a sinopse, basicamente seria essa que eu tô falando, que a gente tem a Nora que encontra esse rapaz e acaba se apaixonando por ele, mas eles meio que ali se casam. É tipo assim, quando você vai para Las Vegas e casa em Las Vegas, eles acabam ali se casando, vivem essa historinha de amor, sabe? Assim, que você meio que olha aquilo e fala assim, tá, é um, digamos, conto de fadas, assim, de que a plebeia vai casar com digamos, como é que eu posso dizer, com o tipo rei e vai ser linda e feliz para sempre para ele, com ele, né? Só que não, porque não vai ser isso que vai acontecer. Porque quando a família do rapaz acaba descobrindo desse casamento, eles fazem de um tudo com essa pobre coitada para tentar anular esse casamento, tá?
E aí a gente vai vendo ali os capangas dele chegar e vão acontecendo cenas aqui que elas vão destoar pro drama e pra comédia, sabe? Tem coisas aqui que vocês vão rir, com certeza, mas vão ter cenas que vocês vão pensar, falar assim, é, que vão lembrar violência doméstica, mas que não é violência doméstica, tá, gente? É um filme bem para todo mundo assistir. Mas vocês vão ver o lado dela, do que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo com ela, se aquilo já aconteceu, se não aconteceu, se for uma coisa que... Enfim, você vai vendo tudo isso destoar diante da tela. Tem ali outras coisas que vão acontecendo também, sabe? Durante todo o filme. Essa questão Rússia e Estados Unidos, vocês vão ter um pouco disso aqui, não é dizer que isso tem, vocês vão ver um pouco desse detalhe, dessa acidez, sabe? Mas é interessante demais isso aqui, sabe? E quando você entende o final do filme, o porquê que aquele final foi daquele jeito, é muito ouro isso aqui, gente. É muito ouro mesmo, sério. E eu vou ser sincera com vocês. O Sean Baker, que é o diretor disso aqui, ele conseguiu fazer essa pérola por 6 milhões. Para efeitos de cinema, isso é super baixo orçamento. E que eles tinham ali um tempo muito limitado para poder trabalhar e fazer tudo aquilo acontecer. E quando você vê pronto e você experimenta essa sensação de ir no cinema e de ver o filme, você fica impressionado com o que vê. É que eu estou falando. Não é uma narrativa que você vai ver essa narrativa e vai ficar assim, nossa, que filme legal, que não sei o que, bababibi. É um filme que ele é simples, muito simples, de algo que a gente já viu trocentas vezes na TV, mas que essa pegada misturada com comédia, misturada com drama, que tem esse envolvimento ali de profissionais que são desrespeitadíssimas, como as mulheres aí que vivem aí nas esquinas e nas noites, né? Proporcionando experiências sensuais, digamos assim, com imigrantes, com pessoas que ficam ali. Tem uma resenha que eu vi isso que eu achei interessante, na base da cadeia alimentar. É uma boa definição para essas duas situações aqui. E numa linguagem simples, não precisa ser complexo isso aqui, entendeu? E foi usado de uma maneira muito legal. Eu gostei muito da experiência de assistir. Não acho que as 5 estatuetas que ganhou não sejam merecidas, na minha opinião, foram. Pode ter um destoamento com relação ao melhor filme? Sim, mas, na minha opinião, foi tudo muito acertado, foi tudo muito direitinho. O filme é uma delícia de assistir, tá? Vale a pena assistir o filme se ele for do seu tipo de gosto, lógico. A gente sempre indica aqui que você assista aquilo que você quer ver. São apenas indicações. Você pode concordar ou não comigo e tá tudo certo, tá? Então, essas são as nossas 2 indicações de filme da semana. Nosferatu de 2022, disponível no streaming da Filmica, e a Nora está disponível nos cinemas no momento. Não faço ideia qual streaming que ela vai. Ela pode ir, se eu não me engano, para o Prime Video, não tenho certeza, ou para a própria MUBI, né? Que é também um catálogo de streaming excelente, com a curadoria maravilhosa, que eu conheci uma vez através da Isabela Boscov. Muito bom. Não sei se vai para a MUBI, não sei para onde vai, mas se você não tiver oportunidade de ver no cinema, assista no streaming que tiver.
vai ser uma experiência muito legal assim, de você ver no final de semana. Eu gosto muito desse tipo de ideia. E, por último, mas não menos importante, nós vamos à nossa indicação de livro da semana, que é uma indicação que eu gosto bastante, porque é de um dos livros, né, da minha autora, uma das minhas autoras favoritas, e é uma trama diferente. É uma trama que ela é diferente assim no quesito que não é com os nossos, é, como é que eu posso dizer, os nossos detetives mais clássicos da Agatha Christie. Aqui a gente vai ver um caso envolvendo uma mulher que ela estava numa situação de quase morte, né, à beira mesmo, e ela confessa que ela confessa ali para o padre algo que ela fez e que ela se arrepende muito de ter feito. Mas em seguida acontece desse padre, esse confessor dela, que levou o segredo dela também para o túmulo, né? Ele também acaba perdendo a vida. E aí tem-se essa investigação, tentando imaginar o que aconteceu com esse padre, o porquê esse padre, um padre tão simples, né? Ele não tem assim muitos detalhes interessantes para poder ser um alvo de alguém. Então, nós vamos conhecer a dinâmica de O Cavalo Amarelo, da escritora britânica Agatha Christie. Esse aqui, eu não me lembro, eu acabei esquecendo na pesquisa de olhar. Eu quero ver se eu consigo olhar aqui. Isso. Eu acho que ele foi escrito ali, deixa eu ver, 1961 foi a época em que O Cavalo Amarelo foi escrito pela Agatha. A gente tem aí publicações de diversas editoras, a gente tem tanto da HarperCollins, que é a editora que hoje mais publica livros da Agatha, não só ela, como a LPM Editores também publicam livros da Agatha. E essa dinâmica é uma dinâmica que a gente vai vendo durante a história. Não é um livro grosso e tal, os livros da Agatha não são grossos, são livros que têm uma narrativa muito assim, você lê rápido, sabe? Não são livros assim que você fica quebrando a cabeça para descobrir. É bem interessante de ver os livros dela. Então aqui a gente vê o escritor, o Mark Easterbrook. Ele é Easterbrook, isso. E ele está ali envolvido nessa trama meio assim estranha, sabe? Confusa. Só que aí a gente tem aqui uma personagem que a gente já viu ela em outros livros, que é a Ariadne Oliver. Ela a gente já viu em outros livros da Agatha. Só que aí, o que acontece? Tem ali a ver essa história com as tais bruxas do vilarejo, sabe? São umas mulheres que elas se organizam e fazem assim, sessões que envolvem misticismo, tipo feitiçaria, sabe? E aparentemente esse crime, quando a gente vê ele ali naturalmente, a gente fica achando curioso, porque esse crime que aconteceu com esse padre tem a ver com outros crimes que aconteceram que envolvem esse lugar, ou que envolvam essas bruxas, vamos dizer assim. Elas têm esse ponto em comum que cai nas bruxas, né? Mas será que são elas mesmas que estão fazendo isso aqui? E como é que elas estão fazendo isso? Isso é possível mesmo? Então a gente vai vendo como que vai sair essa questão do detetive de polícia e esse escritor para descobrir o que está acontecendo nessa cidade. É aquela ideia de cidadezinha simples, com pessoas muito simples, da Inglaterra, e que tem esse mistério
de diversas mortes que estão ligadas a um local específico, ou são mortes que têm algum tipo de coisa que está específica ali, que se ligam uma à outra. É muito interessante, gente. Não vou dizer que é um livro sensacional, não é um dos meus livros favoritos dela, mas é uma narrativa que você se embrenha nela. Eu acho um livro simples, mas um livro bem interessante. Você vai entendendo o que está acontecendo ali. Eu não matei exatamente o mistério, mas vale muito a pena. Se for o tipo de literatura para você, vale muito a pena. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. São as nossas indicações da semana, tanto de livros, filmes e séries. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui conosco. É muito bom ter vocês por aqui. Não se esqueçam que nessa semana nós temos, voltando a nossa temporada de Lost, vamos falar da terceira temporada na sexta-feira. E também nós vamos, é o nosso episódio de domingo de ruptura, que tá, nossa, no finalzinho, tá, da segunda temporada. Muito obrigada.